Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria. Estamos aqui, né? Tivemos um probleminhazinha técnico, né? Que acontece quando a gente está no ar, essas coisas acontecem, né? Mas nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Abre, Senhor, os meus lábios, e minha boca anunciará o vosso louvor. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos mais uma vez orar, pedindo a São Miguel Arcanjo que venha ficar conosco, que ele acampe aqui nesse local, nessa transmissão da internet, né, para que a gente possa partilhar, meditar a palavra de Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja nosso refúgio contra as maldades aciladas do demônio. Ordena de Deus instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Louvado seja Deus, né? Bom dia, Edna Maria, Neila, vamos perseverar, né? Nori Monteiro, bom dia. Bom dia, família, bom dia, povo da Renovação Carismática Católica. Muito bom estar aqui mais nesse dia, nessa manhã, para refletir a palavra de Deus, meditar sobre tudo aquilo que Deus hoje quer falar com cada um de nós, a começar em mim também, né? Porque quando nós preparamos a palavra, a gente estuda, a gente medita, a gente ora, e como Deus fala, né? E a palavra de hoje, ela está, se vai preparando aí, é a armadura do cristão, capítulo 6, versículos de 10 a 20. É uma palavra muito conhecida nossa da Renovação Carismática Católica. Nós, durante muitos anos, mas Deus é poderoso para renovar todas as coisas. A palavra de Deus, ela se atualiza na nossa vida, nunca é mesmo. Em relação ao que nós estamos vivendo, né? Tudo que nós estamos passando, a nossa experiência de vida, e o Senhor vem nos exortar, Ele vem nos relembrar nessa palavra de hoje, da necessidade de nos revestirmos, de ter essa armadura de Deus. Porque o cristão é um soldado. O cristão é um soldado que luta contra as forças do mal, porque a força do mal existe. Muitas pessoas querem dizer que, não, você gosta da história de demônio, né? Se você não acredita no inferno, não acredita no demônio, não acredita também no céu e não acredita em Deus. São duas realidades existentes. Jesus mostrou isso para nós. Durante todo o tempo da sua caminhada, que Jesus caminhava sobre a terra, ele foi lutando contra as tentações, contra o inimigo, foi vencendo essa dimensão espiritual. Então eu peço mesmo hoje ao Espírito Santo que venha em nosso auxílio, que nos dê visão espiritual, que tire todo o véu dos nossos olhos, que o Espírito Santo venha nos dar audição espiritual, que toda palavra que for proclamada, ela penetre no nosso ouvido, mas que ela pouse no nosso coração, para que transforme em ações, para que nós possamos tomar posse de todas as armas espirituais que o Senhor nos deu nesse combate da nossa vida. Você é um soldado de Cristo, você é um soldado de Cristo. Não esqueça disso. Você precisa lutar na sua casa, na sua família, pela sua salvação e pela salvação também dos seus. Nós vivemos uma constante luta espiritual. Se o próprio Jesus passou por tudo isso, quem somos nós para não passar também? Não é, meu irmão, minha irmã? Então vamos pegar a palavra, vamos meditá-la, ver o que o Senhor tem a dizer para nós nesse título, né? Efésios 6, se alguém puder anotar aí, que pode chegar algum irmão depois e não sabe onde é. Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 20. Finalmente, irmão, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que nós temos que lutar, mas contra o principado, potestado, contra o príncipe deste mundo tenebroso, contra as forças espiritual do mal,
espalhada nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingida com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai vossas invocações e súplicas, orai em todas as circunstâncias pelo Espírito, no qual perseverai intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual sou embaixador e prisioneiro, e que eu saiba apregoá-la publicamente com desassombro, como é o meu dever. Amém? A palavra do Senhor nos fala, né, que o cristão é um soldado, existe uma luta, existe um combate espiritual, que nós precisamos ter essa armadura para poder combater o bom combate. Uma vez eu fiquei meditando sobre essa palavra. Combatei o bom combate. São Paulo fala, combati o bom combate. Então tem o mau combate? Tem. Que mal é esse? Que mau combate? É aquele que a gente perde as nossas energias, a gente perde as nossas forças, lutando contra coisas que não vai levar a gente a lugar nenhum, a nada. Esse é um mau combate. Você briga, você sabe, e você está combatendo uma coisa que não é, que você pensa até que é, mas não é, não vai levar a lugar nenhum. O bom combate é aquele quando a gente luta contra as forças do mal, como aqui ele vem falar. Finalmente, irmão, fortalecei-vos, e só se fortalece aquilo que está fraco. Aqui já está a primeira entrelinha, já está explicando. Se você não tomar posse das armas espirituais, nesse combate espiritual, você vai se enfraquecer e você não vai subsistir. Então, hoje o Espírito Santo vem falar para mim e para você que nós precisamos cada vez mais buscar força aonde? Em Deus, que é toda a força. Pelo soberano poder, soberano é que está sobre tudo. É o poder maior, é o poder de Deus, é o poder do céu. É nele que nós temos que buscar nossa força para poder prosseguir dia a dia. Que a palavra fala que todos os dias tem as suas preocupações, tem os seus males. Então, nós precisamos nos fortalecer no Senhor, pelo seu soberano poder. Revestir-vos da armadura de quem? De Deus, para que possais resistir à cilada do demônio. O inimigo, ele não dorme. Ele está sempre buscando uma oportunidade, uma brecha, para que ele possa armar uma cilada para mim e para você. Nos nossos relacionamentos, no nosso matrimônio, na nossa vida. Olha o que fala aqui, resistir. Resistir é ter resistência. Sabe quando um puxa para lá e você fica ali, para você não soltar, e você fica ali resistindo àquela situação. E quantos combates nós temos vivido, mas temos que nos resistir com a força de Deus para não cair em ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que nós temos que lutar, mas contra o principado e potestado, contra o príncipe tenebroso desse mundo. Irmão, existe uma hierarquia dos anjos. Né? Quando a gente fala querubim, serafim, demoniação, dominação, potestade, nós temos a hierarquia tanto dos anjos bons quanto dos anjos maus. O príncipe desse mundo tenebroso é quem? É Satanás. Porque o mundo foi entregue a ele. Ele veio e lambuzou tudo. Ele recebeu uma ordem de Deus para vir preparar o mundo. Deu na mão dele, tudo na mão dele. Olha, prepara para a vinda do meu filho. E ele foi e ele fez o estrago que ele fez. Então, esse príncipe tenebroso do mundo, ele é o príncipe desse mundo. Ele falou, deu para Jesus, Jesus, se você se dobrar perante a mim, porque tudo foi me dado, e eu dou a quem eu quero, eu vou te dar isso e aquilo, eu vou te dar tudo. O demônio falou, e Jesus não falou, é mentira sua. Não, ele falou, o mundo pertence a ele.
Ele não é o rei desse mundo, mas ele é o príncipe tenebroso. E ele, com a sua legião de anjos, eles buscam cilada. E o nosso combate dia a dia é um combate espiritual. Muitos querem mistificar essa realidade, sabe? Vivem como se o inimigo não existisse. Eu nunca me esqueço do padre Rufus, quando ele veio ao Brasil, e eu esperava, o grande exorcista internacional indiano, eu esperava o quê? Quando ele veio, que ele ia expulsar demônio, e ele expulsou. Mas que ele viria fazer aquela oração, e faz demônio, e derrubamos agora, em nome de Jesus. Eu esperava aquela coisa de poder, de fogo, sabe? Quando eu fui ver o retiro, aquele homem com voz mansa, o tradutor do lado traduzia para nós, e ele simplesmente ele lia a palavra de Deus. E ele nos ensinou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou: atrás de todo mal tem o dedo de Satanás. Toda divergência, toda briga, tudo aquilo que nos tira da paz tem o dedo do maligno. Você não vê, muitas vezes esquecemos dessa realidade espiritual, nós achamos que estamos brigando com pessoas, mas a nossa luta não é contra pessoas, nem com pessoas. É com o inimigo que está usando a boca daquela pessoa, está usando o temperamento daquela pessoa, está usando porque ele penetra nas nossas brechas. Aonde tem uma brecha, ele entra, igual um cachorro vira-lata. Ele entra e faz a sujeira dele, a bagunça dele. Então, ele está dizendo bem claro, São Paulo está nos divertindo, olha, a sua briga não é contra nós. A nossa luta, o nosso combate é contra o principado e o potestade, é contra anjos mal. Por isso que nós temos que pedir também ao anjo Miguel, a São Miguel Arcanjo para nos defender, temos que pedir o nosso anjo da guarda todos os dias para estar conosco, pedir a força do Espírito Santo, pedir os anjos de Deus que venham, São Miguel, São Gabriel, São Rafael. Nós temos que tomar posse, porque eles espiritualmente estão lutando por nós e através de nós. O inimigo é o mau combate, é o que você se desgasta quando acha que tudo acontece é carnal, tudo que acontece é com pessoas. Não. Em nome de Jesus, que te tire um véu do nosso rosto, que os nossos olhos se abram para ver naquela ofensa, naquela briga, naquela situação, que atrás daquela palavra está o demônio, está o dedo do Senhor. Existe, irmão, dentro de nós, duas forças. Um sábio falou isso. Uma coisa muito importante que eu aprendi também. Ele disse que dentro de nós tem a força do bem e tem a força do mal. Mas aí ele perguntou, qual delas é mais forte? Eu pergunto a você, qual delas é mais forte? Claro, nós cristãos, a força de Deus é muito maior. Olha, cuidado. A resposta do sábio foi aquele que você alimentar. Se você alimentar somente a sua carne, se você alimentar apenas o seu achismo, se você alimentar somente o teu temperamento, ele vai ser muito mais forte do que a força de Deus que está dentro de você. Nós precisamos alimentar a força do bem. Alimentamos como? Aqui, ó. Está mostrando aqui o caminho, a receita para nós. A receita do bom combate. A receita do combate são as armas espirituais. Porque combate espiritual se realiza lutando com armas espirituais. Não vai ser batendo boca, brigando, xingando, sabe? Que vai trazer a nossa libertação, que vai trazer a nossa graça, o nosso entendimento. Não vai, pelo contrário. É como se fosse a balança, né? Eu sempre me refiro à balança, porque ela é muito justa, ela é muito certa. No meio do prato da balança está ali a mão de Deus. Aqui nós pesamos o bem e o mal que está dentro de nós. Se nós alimentarmos esse mal dentro da gente com raiva, com ira, com mágoa, com tristeza, com decepção, esse prato ele vai pesar mais do que o outro. Mas para contrabalançar, eu preciso da oração, eu preciso me fortalecer no Senhor pelo seu soberano poder, diz aqui. No versículo 13, tomai, portanto, a armadura de Deus para que possais resistir, pois os dias são maus. E o que nós estamos vivendo aí? Dias maus? Quantas pessoas perderam vidas, outras pessoas perderam emprego, perderam a segurança que tinha, quantos perderam tantas coisas, mas podem perder tudo, só não pode perder a fé, porque é ela que vai nos levar para o céu. Temos as nossas perdas, mas o soldado que não se reveste com a armadura, ele não está preparado para a luta.
Ele não está preparado para lutar. E diz aqui, ó, ficai alerta, não se distraia, porque soldado distraído, ele é atingido e ele é tombado. Se você se distrair na oração, sabe? Ah, tá tudo bem. Nunca pense que tá tudo bem, não, porque por trás dali tem alguma artimanha, ele está espreito. E os anjos estão lutando por nós quando nós estamos na oração. Ficai alerta. Lembra do sentinela, aquele que está aposto? O Senhor tem pedido, a renovação tem pedido para nós, especialmente para os jovens soldados de Cristo, que sejam sentinelas. Nós precisamos ser sentinela, aquele que está de olho. Está olhando pela sua casa, está olhando pela sua família, está olhando pela sua fé, está olhando pelas suas causas, pelos seus. Ficar alerta, não se distraia. Soldado distraído, ele é atingido e ele tomba, e ele cai. A cintura cingida com a verdade, o corpo vestido com a couraça. A couraça era uma armadura feita de metal que cobria tanto a frente como as costas. Porque por trás você não sabe se vem algum inimigo para te atingir. Por isso a necessidade de vestir essa couraça, diz a palavra de Deus. E a couraça de quê? Da justiça, do homem justo, daquele que é reto, que está sempre na presença do Senhor. No versículo 15, e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Os pés calçados, o pé, quando você vai caminhar, você tem que ter um calçado. Se você vai pisar numa água, você precisa de uma galocha de borracha. Se você não vai usar um salto alto no lugar de areia de praia, você precisa de um chinelo. Então, o Senhor nos dá um calçado propício para aquele momento, para a gente estar de prontidão. Pronto. Calçou o sapato, calçou o chinelo, estou pronto para combater o bom combate. Estou pronto para conduzir a minha vida, porque diz que cada dia tem os seus próprios combates, os seus próprios problemas. Diz aqui, sobretudo, embraçai o escudo da fé, para que possais apagar todos os dados do maligno. Irmão, a nossa mente é a parte mais exposta que nós temos, mais vulnerável. Tudo entra aqui, ó, pelo aquilo que nós vemos, pelo aquilo que nós ouvimos, e isso às vezes cai no nosso coração, e às vezes nós não digerimos. Cuidado, a nossa mente. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Nesse combate espiritual, São Paulo ele elenca aqui as nossas armas. Olha, o corpo vestido da couraça da justiça, então ele pede que nós sejamos justos. Pés calçados de prontidão, para quê? Porque o pé é a base de todo o corpo, está de prontidão, está de pé. O escudo da fé, porque a fé é a ação que dissipa os maus espíritos. Eu até marquei aqui, se você quiser marcar na sua Bíblia, nós temos pouco momento, mas é importante, porque quando a gente desmascara o inimigo, né, a gente vence aquela batalha. Em Jó, no capítulo 3, versículos de 25 a 26. Em Jó, versículo de 25 a 26 do capítulo 3, diz assim: todos os meus temores se realizam, e aquilo que me dá medo vem atingir-me. Não tenho paz, nem descanso, nem repouso, só tenho agitação. Lembrei da minha visualização no início hoje da oração, quando o inimigo pegava e agitava, sacudia, como se quisesse arrebentar aquela pessoa. Jesus vinha, tirava da mão dele e abraçava essa pessoa, e a paz vinha, o socorro, a segurança estava no Senhor. É assim que o inimigo faz, ele tira o nosso repouso, ele tira o nosso descanso, ele nos agita. Mas o versículo 26, todos os meus temores se realizam, e aquilo que me dá medo vem me atingir. Jó 3, 26. Irmão, se o medo é antifé, todos nós temos o medo até humano, medo de se queimar, não bota a mão no fogo, medo de dar um passo a mais no precipício, nós vamos morrer. Mas nós estamos falando aqui daquele terror no coração, a falta de fé, é esse medo que o Senhor está falando. O medo é antifé. Quando o medo vem, nós temos que relutar contra ele. Senhor, dai-me a tua paz, tira o teu medo, tu estás comigo, fortalece-me, vem Espírito Santo, fortalecer meu interior, me dá coragem. A palavra de Deus nos fala que eu não vos dei um espírito de timidez, mas eu vos dei um espírito de fortaleza. O Espírito Santo que foi infundido em nós, quando nós recebemos o dom da fortaleza, o dom da sabedoria, esses dons precisam estar em nós, fluindo em nós, porque os medos virão. Nós somos como criancinha que se assusta com tudo. E o inimigo, ele quer fazer terror. E nesses dias são maus, e são maus o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo.
Nós estamos vivendo um dia de muita prova, dias de muita prova, dias maus em nossa vida, mas para que a gente possa passar por esses dias maus, nós precisamos estar revestido com o escudo da fé na nossa frente. Capacete da salvação, as mentes, como eu falei. Eu lembrei de um amigo que nós tínhamos, que ele morreu, caiu da moto, bateu a cabeça no paralelepípedo, ele morreu com o capacete na mão. O capacete tinha que estar onde? Na cabeça. Não basta apenas a gente saber que tem um capacete. Quando o Senhor fala o capacete da salvação, porque quando você reveste a sua mente, esses dardos inflamados do maligno que ele fala aqui em cima, que não é contra homens de príncipe desse mundo, contra as forças do mal espalhadas pelos ares, quando ele fala aqui sobre os dardos inflamados do maligno. Cuidado, porque ele joga pensamento, ele joga situações, ele quer, quando ele fala aqui, embraçai o escudo da fé, versículo 16, para que possais apagar todos os dardos inflamados. Todo mundo conhece aquela brincadeira de tirar alvo, né? Você joga o dardo lá e pá, pá. Mas ele não vem somente assim, não. Ele vem inflamado, com o fogo do inferno. Ele joga um pensamento na sua mente para que você inflame o seu coração com o fogo do mal. Nós precisamos proteger a nossa mente, pedir ao Senhor, Senhor, cobre a minha mente, para que os dardos do maligno não venham. Você precisa do capacete, e é um capacete que salva. Como esse tombo, se esse rapaz estivesse usando o capacete, ele não teria morrido. Estava na mão dele. Ele poderia estar vivo até hoje, era um jovenzinho. Irmão, precisamos proteger a nossa mente de tudo aquilo que a gente ouve e tudo aquilo que a gente escuta. Porque o inimigo está sempre jogando mais ideia, jogando coisas, medos, para que a gente brigue um com o outro, jogar um contra o outro. Cuidado, revista, pede ao Senhor todos os dias, Senhor, cobre minha mente com teu sangue, Senhor. Não permita, Senhor, que esses dardos me inflamem, que esses pensamentos, tudo que vem de fora. Qual é a diferença, Rosana, de ouvir a voz de Deus ou ouvir a voz do inimigo? Deus, quando fala, ele fala aqui, ó, no coração. Não tem dúvida. Uma vez uma amiga minha, outro dia, me ligou, Rosana, isso assim, assim, assim é errado? Eu falei, se você já está com dúvida, você pode ter certeza que não é de Deus. Porque o primeiro discernimento, quando algo é de Deus, ele traz paz. Você sente dentro do seu coração uma paz, é uma certeza, a palavra de Deus, o pensamento de Deus no nosso coração, por isso que fala nos ouvidos do nosso coração. Porque o coração ouve a Deus, ouve a voz do Senhor. Mas quando o dardo é do maligno, ele vem aqui. Aí a sua mente fica pensando, você começa a inflamar e daqui a pouco ele vem, explode em ações do mal. Quantas pessoas às vezes falam que não queriam falar, quando deveriam calar, porque o inimigo joga aquela resposta. Eu, então, tenho uma facilidade de responder, gente. Meu marido fala assim, eu queria ser que nem você. A pessoa falou, eu pá, na hora. Entrou aqui, eu pum. Mas eu comecei a doutrinar isso, sabe? E aprendi exercitando, porque é um exercício saber calar também, saber parar, saber recuar. Isso é estratégia de guerra também. Quando estamos combatendo, muitas vezes o combate não é só atacar, não. Às vezes é recuar naquele momento, para se recompor, para depois voltar. Saber a estratégia que devemos usar naquela situação. E eu fui exercitando me calar, controlar os meus pensamentos. Que muitas vezes eu estava certo, porque ele usa meias verdade, o inimigo, né, que é o pai da mentira. Por isso aqui também fala sobre a questão da verdade também, que a verdade tem que estar em nós. Não podemos ter essa certeza que tudo que vem no nosso coração, quando é de Deus, você pode ter certeza, no versículo 14, ficai alerta com a cintura cingida com a verdade e o corpo vestido da couraça da justiça. Nós temos que estar vestido da verdade, porque o inimigo é o pai da mentira. É ele que mente. Então, nem sempre você pode agir. Quando vier um pensamento, você tem que crivar. É um crivo. Por se eu falar isso, eu vou ter consequências. Toda palavra tem consequência. Quantas pessoas tiveram problemas o resto da vida, porque ouviram uma palavra, e aquela palavra foi influenciada pelo mal. Eu me lembro na academia, na MAGE, quando fazia hidroginástica, um dia eu entrei, e eu vi uma senhorinha pela primeira vez, devia ter quase uns 80 anos, não tinha mais. E eu vi ela falar assim, a minha mãe me jogou na lata do lixo. Aí eu falei, nossa, que coisa triste. Aí fui fazer minha aula, coisa e tal, parará, passou a hora, coisa e tal, acabou a turma, fui para o banheiro, daqui a pouco eu estou mudando minha roupa, eu escutei a senhorinha falar de novo. Porque a minha mãe, quando eu era criança, me jogou na lata do lixo. Eu falei, gente, essa mulher parece só estar com isso na cabeça. Aí eu perguntei à senhorinha,
Quem foi que contou para a senhora essa história? Que ela era bebê. Ela falou, foi meu padrinho. Aí eu pensei, eu não falei, mas eu pensei, esse homem perdeu uma grande oportunidade de ficar calado. Nem tudo a gente deve falar. Era uma verdade? Era uma verdade. Pecar por omissão, não, mas muitas vezes a gente tem que se calar, guardar coisas, segredos em nosso coração, para não magoar aquela pessoa o resto da vida. Porque se essa mulher tem 80 anos, esse padrinho pegou ela bebê para criar, essa mulher já falou ali, em uma hora ela falou 2 vezes que eu ouvi, não sei o restante. Ela pode ter passado a vida inteira. Eu fui jogada na do lixo, fui jogada na do lixo, eu não presto. Se não fosse meu padrinho morrer, porque não perdoar a mãe. Olha quantas consequências dessa palavra na vida de uma pessoa. Então, às vezes, nós precisamos calar também. Cuidado, nem sempre devemos falar. Intensificar a capacidade da salvação e a espada do Espírito. Aí eu lembro também novamente do Padre Rufus. Porque quando eu esperava que ele fosse fazer aquele exorcismo, e xandaricão, tarabai, fogo do céu, e sai demônio, sai capeta, e vem, Senhor, lava com o teu sangue, aquela oração de libertação, que é um exorcista internacional, mundial, e ele simplesmente, com a voz mansa, ele proclamava a palavra de Deus. E enquanto ele lia, a gente escutava os demônios saindo das pessoas gritando. Tinha casos de muita possessão, que era até levado depois lá para um certo local, e quando acabava a pregação, ele ia lá e orava. Tem casos que tinha que orar 2, 3 dias, tem casos que tem que fazer uma oração de exorcismo. Lembro também daquele padre Nelson, que nós fomos, ele falava, ele rezava assim, eu vi 2 gêmeas quietinhas sentadas. Ele começou a oração, ele pegou e falou assim, vocês 2 saiam aqui agora, depois eu converso com vocês. Elas saíram igual 2 santinhas. E depois a gente ficou sabendo que as 2 estavam acompanhadas de vários demônios. E ele fez o exorcismo e aquelas meninas ficaram libertas. Elas tinham 20 anos. E a mãe estava ali, falou que durante 10 anos as 2 eram usadas pelo inimigo, faziam coisas horríveis, aconteciam naquela casa. Mas elas estavam quietinhas, disfarçadinhas, mas pelo dom do discernimento, ele viu a presença e falou, aqui nesse lugar. Depois a gente conversa, depois ele foi lá resolver. Então, irmão, a palavra de Deus cura, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus é a espada que combate a nossa luta espiritual. A carta de Pedro também fala, a passagem de, se não me engano, Atos dos Apóstolos, quando Pedro pregava a palavra e a família foram todas batizadas no Espírito Santo, receberam a graça do Espírito Santo e oraram em língua, nem batizados eles eram, pela força da palavra. Então nós vemos aqui nesse combate. Intensificai vossas invocações e súplica, orar em todas as circunstâncias pelo Espírito, no qual perseverar. Intensa vigília por todos os cristãos. Intensificai, se você ora, intensifica mais ainda a tua oração. E aqui fala 3 vezes, intensifica a oração, orar em todas as circunstâncias, mesmo quando esteja tudo em paz. Está tudo bem, está tudo calmo. Ora, continua orando e dizei, orai no Espírito, a oração do Espírito Santo. Mais uma vez eu falo aqui, pode ser que você esteja aqui pela primeira vez. A oração no Espírito não é oração em línguas, não é oração dos anjos. Os anjos têm as suas linguagens espirituais, mas a oração é do Espírito, é o Espírito que ora em nós, porque nós não sabemos como orar como convém. Então nós temos que orar suplicando, invocando, sim, mas também no Espírito, porque quando o Espírito Santo ora em nós, com gemidos inefáveis, a oração chega à presença de Deus, porque essa oração, não podemos dizer que é uma oração de exorcismo, isso é errado, mas ela é uma oração de grande poder, porque ninguém entende a oração em língua, a não ser Deus. Está lá na primeira carta de Coríntios 13. Se você tem curiosidade sobre os dons carismáticos, sobre os dons de língua, profecia, ciência e tantos outros, lê o capítulo 1 Coríntios 13 e o 14. Ali explica tudo. A oração em língua só Deus entende. É diferente da profecia de Deus. Então, quando nós oramos, tem muito mais eficaz, porque o inimigo, muitas vezes, ele não sabe o que você pensa. Ele não sabe. Mas ele sabe o que você fala. Ele sabe as suas expressões do rosto. Então, quando nós oramos em língua, o Espírito que está em nós, que recebemos no batismo, ele ora em nós, através de nós, por nós, porque ele sabe o que nós precisamos, segundo Deus. Por isso a necessidade também de orar no Espírito. Perseverar em vigília, de súplica, perseverai. Se você já está em vigília, persevere, até o fim, não pare. Porque só persevera quem já está.
só intensifica quem já faz alguma coisa. Então, ele está dizendo, redobre a sua oração, intensifique a sua oração, persevere na súplica, não só por você, por sua família, mas por todos os cristãos. Aí vem a comunhão dos santos, aí vem a nossa comunhão de orar um pelos outros. No final, São Paulo ainda fala, orai também por mim, para que me seja dada força de anunciar o evangelho, com desassombro, com destemor. Irmão, as armas espirituais do Senhor, e eu quero terminar, estou um pouquinho atrasada, porque teve um probleminha técnico, mas dá para a gente segurar um pouquinho. Segunda carta de Coríntios, 10, versículo 3 e 4. Anota aí, para o irmão saber. Segundo Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e versículo 4. Porque ainda que vivamos na carne, não militamos segundo a carne. Não são carnais as armas com que lutamos, são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Eu vou ler mais uma vez que o Espírito Santo me pede. Porque ainda que vivamos na carne, não militamos segundo a carne. Não são carnais as armas com que lutamos, são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Então, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo hoje está falando para mim e para você que nós precisamos tomar posse dessas armas espirituais. Porque se você tem a Bíblia em casa, você pode ter um terço em casa, você tem hoje televisão que pega todos os canais, você tem missa todos os dias, tem adoração todos os dias, temos o celular, nós temos meios de comunicação, mas se eu não abrir a palavra, se eu não ler, se eu não meditar, ela não vai entrar no meu coração, ela vai se tornar viva no momento oportuno que eu precisar guerrear com alguma coisa, alguma situação. Quando alguém me fizer um mal, eu vou lembrar, o Espírito Santo vai me lembrar, não pagueis o mal com o mal, fazei o bem. As palavras, nós somos como um computador, cada vez que nós lemos a palavra de Deus, ela fica dentro do nosso coração, nosso HD, né? Ele grava. E no momento certo, foi assim que Jesus venceu a tentação, está escrito que ele enviará seus anjos, mas Jesus respondeu também com a palavra de Deus, mas também está escrito que nem só da palavra, que não devemos tentar o Senhor nos deu. Precisamos estar com a palavra de Deus, mas lê-la, orar, nos alimentar da palavra de Deus, porque ela é a espada do Espírito, é a palavra de Deus para combater o mal. A oração do Santo Terço, o nosso rosário, você pode ter tudo em casa, meu irmão, ter todos os santos, mas se você não faz, todo dia quando eu levanto, eu vou lá, bom dia, São Miguel Arcanjo, defender, Nossa Senhora, minha mãe, vamos passar o dia juntas hoje, intercede por mim, cobre minha casa, Jesus misericordioso, misericórdia, e você tem que ter esse diálogo, essa intimidade com os anjos, com os santos, pedir o seu anjo da guarda, vem ficar comigo, precisamos de todas essas armas, porque não são carnais as armas que lutamos, porque a nossa luta, o nosso combate é um combate espiritual. E eu quero que você repita comigo essa passagem, mas falando pessoal, para você mesmo, nesse momento. Vamos agora nesse momento. Pega a sua palavra e repete comigo. Finalmente, irmão, fortaleço-me no Senhor pelo seu soberano poder. Eu me revisto da armadura de Deus para que eu possa resistir a cilada do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que eu tenho que lutar, mas contra o principado e potestado, contra o príncipe tenebroso desse mundo, contra as forças espirituais do mal espalhado pelos anos. Eu tomo, portanto, a armadura de Deus, para que eu possa resistir nos dias maus e me manter inabalável no cumprimento do meu dever. Fico alerta com a cintura cingida com a verdade e o corpo vestido da couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, eu embraço o escudo da fé, com que eu possa apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomo, enfim, o capacete da salvação, a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensifico as minhas invocações e súplicas e oro em todas as circunstâncias, boas ou mais, pelo Espírito, na qual persevero intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E oro também por mim e por você, para que me seja dado corajosamente anunciar o mistério do Evangelho, na qual eu sou embaixadora e prisioneira, e que eu saiba apregoá-la publicamente com desassombro, como é o meu dever. Amém. Amém. Obrigado, Senhor.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Louvado seja. Agradeço, Senhor, por toda a palavra, por toda a semente que foi lançada em nosso coração, por toda essa exortação, esse tirar do véu dos nossos olhos, para que a gente possa ver e entender que a nossa luta, embora militamos na carne, não são carnais as armas que nós lutamos. Nós estamos militando, milita, combatentes, soldado. Cristão é um soldado de Cristo que precisa tomar a sua armadura, tomar todas essas armas e colocar em prática para combater o bom combate, para guardar a fé, para um dia receber a coroa da vitória. Amém, amém. Louvado seja Deus. Eita, como Deus fala, né? Louvado seja Deus, né? Tivemos um pequeno problema, atrasei aqui uns minutos, né? Porque nós tivemos que retomar, mas o recado foi dado. E o Espírito Santo vai trabalhar o nosso coração, para que a gente possa colocar em prática, né? Tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós entendemos. E eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, todos os dias, de segunda a sábado, nós temos esse momento da partilha, da meditação da palavra, é um momento de reflexão da palavra de Deus. Nós convidamos você, que você convide outros, que nós precisamos nos alimentar. Amanhecer o dia com a palavra de Deus é algo assim maravilhoso, né? Que vem durante todo o dia nos trazer aquele pensamento, aquelas palavras que nós estamos meditando naquele dia de hoje. Convido você também, meu irmão, minha irmã, que todos os dias, aqui também no nosso canal, nós temos um grupo de oração. Talvez você conheça alguém que precisa de um grupo de oração, mas no momento não pode ir, mas temos um grupo de oração todos os dias, 7 horas da noite. Que você possa participar aqui no Facebook da RCC Niterói, participe do grupo de oração. Hoje nós temos um grupo de oração online todos os dias, essa possibilidade de participar de um grupo de oração. Isso é maravilhoso, isso vem para nós como bênção do céu, como bênção de Deus. E aos domingos, nós temos o nosso assessor da Renovação Carismática, o Padre Carlinhos, que está celebrando a missa às 9 horas da manhã, também pelo nosso canal do Facebook. Então, espero você lá para que você participe, chame outras pessoas para estar conosco. Louvado seja Deus pela tua vida. E vamos encerrar hoje uma oração à Nossa Senhora, que você coloque todas as suas necessidades nas mãos de Maria, que ela possa, no dia de hoje, interceder por nós, com a sua legião de anjos, vem também nos ajudar nesse combate da vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olhe também para São Miguel Arcanjo, que ele venha no dia de hoje combater o combate de todos os dias de nossa vida. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja nosso refúgio contra as maldades e a cilada do demônio. Ordena de Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Estivemos aqui reunidos, estaremos sempre unidos. Em nome do nosso Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. Um beijo no coração.